Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus. Estamos aqui para o nosso bate-papo quinzenal, não é? Sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 92, que vai exclamar o seguinte: ops, casa errada. Na frente, o corte foi feito, a bola foi pela linha de fundo. Oi? Te assustei? Não, estou acostumado. O nosso estudo dessa quinzena, nós vamos tratar sobre o assunto da perturbação do espírito após o desencarne. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos explica sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos. Questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta: não. Depende da evolução de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Eu recorri a esse tema e a esse texto de Kardec porque ele elucida bem, não é, uma passividade que ocorreu na nossa reunião mediúnica, né, há algum tempo. O espírito comunicante, ele começou o seu diálogo falando assim: preste atenção, eu não faço mal a ninguém. E ele olhava para mim e para os outros médiuns, né, e falava: olha, eu estou sendo bem sincero, eu não faço mal a ninguém. Vocês não tenham medo, eu somente confundi e entrei no apartamento errado. Não é? Então, esse foi o diálogo dele. E nós começamos a dialogar com ele e tudo, né? E ele depois acabou cortando, né, a sintonia. Mas o interessante dessa passividade foi que na semana anterior, porque nossas reuniões são às segundas-feiras, na semana anterior, durante a semana, em casa, nós tínhamos percebido ou sentido, né, a presença de algum desencarnado, entendeu? A gente, a minha esposa, por ser médium, sentia odores de bebida, né? Nós tínhamos a percepção de que tinham pessoas caminhando pelo corredor, né? Então, era isso que estava acontecendo durante a semana. Sérgio, vai embora da minha casa. Então, como nós podemos observar, quando a gente estuda, não é? O estudo doutrinário, ele explica perfeitamente os acontecimentos do mundo espiritual, e quando a gente está na reunião mediúnica a gente consegue perceber, não é? Então, o que estava acontecendo? Na realidade, a gente não sabe quanto tempo aquele irmão estava desencarnado, e ele estava aqui em casa, né? Andando aqui em casa, né? Dividindo o apartamento com a gente, mas ele estava tão perturbado ainda que, na realidade, o apartamento que ele queria vir não era o nosso, era o do andar de baixo, que depois ele acabou falando. E ele, na perturbação dele, ele se perdeu. Por isso que ele insistiu em falar: eu não faço mal a ninguém, não é? Eu só errei de apartamento, né? O que nós podemos também falar sobre esse fato? A gente sabe, quando a gente estuda, né, Kardec, que a perturbação, ela se relaciona com o gênero da morte, não é? E pelos odores que o irmão exalava aqui em casa, provavelmente ele tinha aí o vício, né, da bebida alcoólica, né, e pode ter desencarnado por esse vício. Porém, nós temos que considerar sempre que isso é uma presunção. Não quer dizer que a pessoa que venha, um desencarnado que venha com odor de bebida, que ele tenha desencarnado por conta da bebida. Que todo mundo, o espírito estava cheirando a bebida, ele desencarnou a bebida. Não, não é? Essa foi uma presunção nossa, porque ele
provavelmente tinha pouco tempo de desencarnado, deve ter desencarnado também em função do vício, e aí ele estava mais perturbado. Mas isso não significa que seja uma realidade para todos os espíritos. Entretanto, isso não é o mais importante, se ele morreu desse ou daquele jeito, não é? O mais importante é o que Herculano Pires nos fala, não é, nesse texto. Ouçamos aí. Uma sessão espírita é um ato de amor. Não é uma cerimônia destinada à finalidade egoísta de nos livrar de espíritos parasitas, por nós mesmos atraídos e alimentados, mas o objetivo de levar ajuda espiritual aos que padecem. O Espiritismo nos ensina, como ensinou Jesus, que somos todos irmãos e companheiros, criados por Deus para o mesmo destino de transcendência, de elevação espiritual. Esse é o pensamento central da compreensão espírita e precisamos dar-lhe eficácia, traduzi-lo em ação. José Herculano Pires, em o livro Mediunidade. Então, como o Herculano Pires fala, né, que a reunião mediúnica é para a gente ajudar o próximo e nos ajudarmos, não é? E como o nosso diálogo buscou elucidar a situação do irmão, e quando ele começou a tomar conhecimento da situação dele, não é, do estado que ele estava e do estágio que estava, ele começou a ficar temeroso, né, e dizendo que não queria mais ouvir-nos e que queria ir embora, né? E assim que ele pôde, ele desfez os laços da ligação perispiritual, né, da ligação mediúnica com a médium e foi. E ouçamos aí mais uma vez o que Allan Kardec nos fala no livro O Céu e o Inferno sobre esse assunto. A punição mais comum entre os que são sobretudo apegados à vida material e negligenciam o progresso espiritual consiste na duração das perturbações que podem, então, durar desde meses até anos. Entre os que, pelo contrário, tendo uma consciência pura, identificam-se durante a vida corpórea com a vida espiritual e libertam-se das coisas materiais. A separação é rápida, sem dificuldades, e o despertar aprazível, sendo a perturbação quase inexistente. Allan Kardec, em o livro O Céu e o Inferno. Estão vendo? Assim, meus amigos, se na casa de vocês, no apartamento de vocês, estiverem ocorrendo fenômenos, né, de poltergeist, né, que é aquele dos espíritos bagunceiros, que derrubam as coisas, né, fazem barulho, aconselho primeiro você perguntar se ele está no endereço certo, não é? Ainda mais se você estiver em uma sintonia de amor, de paz, não é? E moralmente buscando aí evoluir. Esse era o assunto dessa semana, dessa quinzena, perdão. Eu agradeço a todos mais uma vez, não é? A participação. A gente tem que sempre lembrar que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinzena. Tchau, pessoal.